continuando aqui a segunda parte desse vídeo, ele também pode, a partir daí, apresentar complicações mais intensas, como por exemplo, hemorragia interna, como por exemplo, hemorragia às vezes no lugar do ponto, como por exemplo, ele pode ter uma convulsão, pode rebaixar muito rapidamente e entrar em coma, pode ter uma parada cardíaca, né? Então isso eu preciso observar. Hemodinamicamente, eu consigo saber se o cliente está bem observando os sinais vitais, né? A pressão arterial tem a ver com o fluxo de sangue saindo do coração, né? A frequência cardíaca, se esse sangue, né, tá bombeando ali num tempo suficiente, consigo ver a respiração, se a oxigenação, né, o pulmão consegue lá expandir, sem nenhum tipo de alteração rítmica. Então, é isso que a gente vai avaliar quando a gente fala dos sinais vitais. E aí, dentro da RPA, quem é o médico responsável em acompanhar esse cliente nos principais momentos sempre vai ser o anestesista. Então a gente aprendeu que o anestesista ele vai antes da cirurgia, ele fala com o cliente, ele avalia. A gente já aprendeu que o anestesista tem a barraquinha dele ali, né? Tem o carrinho dele, ele vai ficar com esse cliente. A gente aprendeu que todo mundo vai embora, o anestesista fica ali para poder liberar esse paciente da sala operatória para a RPA. Na RPA também quem libera é o anestesista, através da escala de Aldrich-Couric, que é a escala que vocês aprenderam ali sobre a pontuação. Uma pontuação 8 é uma pontuação excelente, que me diz que esse paciente está apto aí para a clínica cirúrgica. E a realidade que nós temos hoje é que nem sempre esse cliente ele fica num período que deveria durante 8 horas. E uma das condições clínicas, né, e para nós da enfermagem também como observância, é que esse cliente, ele tem que estar numa condição muito boa para quando ele chegar pra gente na clínica cirúrgica, eu consegui deixar ele sozinho algum tempo no leito para eu ir lá buscar medicação, para eu ir atendendo outros clientes, para fazer esse acompanhamento. Então, se ele chega lá meio confuso pra gente na clínica cirúrgica, de uma anestesia hack, que não pode levantar a cabeça, e esse cliente ele quer levantar porque ele tá confuso, como que a gente vai fazer? Ele pode ter uma complicação severa. Então, é muito importante a gente sempre avaliar o tempo. E na passagem de plantão, avisar o colega, olha, ele não ficou aqui conosco no período que deveria. Geralmente, a hack e anestesia, a partir de 8 horas, esse cliente já pode ficar ali no decúbito semifoley, né? Em torno de 30 graus, 40 graus, ele pode até ficar. Mas, muitas vezes não é isso que acontece. Na RPA, o que a gente procura como conduta e os médicos também para poder fazer uma liberação? Bom, primeiro esse cliente precisa estar consciente, né? Segundo, ele precisa estar sentindo os membros. E preciso tirar o catéter vesical de demora, que a gente aprendeu que ele é muito utilizado na maioria das cirurgias, até para evitar que o paciente urine ali durante a intervenção cirúrgica, principalmente cirurgias ali de médio, de grande porte. Tirou ali esse catéter vesical, o cliente urinou, perfeito. Observar ali se não está tendo sangramento visível na parte do curativo, se o dreno, se ele houver, né, necessidade de usar, se o dreno ele está funcionante. E a partir dessas características, mais uma escala de Aldrich-Couric, tirei a sonda, já fez xixi, não tem sangramento, sinais vitais dentro dos parâmetros da normalidade, aí sim, esse cliente já está apto a ir para o andar. E por que nós da enfermagem a gente precisa conhecer isso? Para adiantar todo o procedimento burocrático. Se eu sei que ele já vai de alta, eu faço uma higienização nele se precisar, já deixo a fralda trocada, já deixo lá meu prontuário tudo registrado direitinho, confiro acesso, confiro medicação, já deixo o prontuário mais ou menos no esquema, que aí quando o médico fizer ali a escala de Aldrich-Couric, a gente pode ligar para o andar e falar, olha, o anestesista liberou, pode vir buscar o paciente. E aí, né, os colegas vão vir remover esse cliente através de uma porta lateral que tem a comunicação ali com o corredor externo e esse braço aí que é a recuperação pós-anestesia. Dentro da planta arquitetônica e a característica física, a maioria dos hospitais são box. A gente não vai ter cliente entubado. A gente pode até ter cliente que precisa de um pouquinho de suporte de oxigênio, mas não é ideal a gente ter paciente entubado, tá? Se o paciente ele teve alguma complicação, a pessoa ficou entubado, ou foi cirurgias de médio para grande porte, em órgãos nobres, coração, rim, fígado, né, sistema nervoso central, né, que foi uma cirurgia de médio a grande porte, a gente já encaminha esse paciente para UTI ou para uma semi-intensiva, que ali a gente tem os cuidados mais direcionados, mais especializados. Eu tenho uma equipe médica dentro desses setores ali 24 horas, tá certo?
Se o meu cliente ele fez uma cirurgia de médio para pequeno porte, uma cirurgia que não seja complexa, aí sim, mesmo que ele precisar de um catéter de O2 de 2 litros por minuto, ele pode ficar com a gente na RPA, porque a gente entende que ele vai ter uma recuperação franca. Isso que pra gente é extremamente importante, para que ele não venha, por exemplo, evoluir para uma complicação maior. O paciente está usando marca-passo externo, ele se mexe, o marca-passo sai. E aí tem que voltar novamente para a reop, que a gente fala, né? O que é reop, pro? Reoperação. Então, vamos ficar sempre atentos nessa condição, tudo bem? Dentro da sala de recuperação, então, pós-anestesia, o posto de enfermagem ele sempre vai ficar no meio, porque a gente vai ter box, né? E os box, assim como a gente viu no vídeo, ele facilita a nossa visualização quando o posto de enfermagem é no local mais alto e quando a gente tem essa avaliação sistêmica. A gente também mantém a intimidade do cliente com os biombos, ou hoje a gente usa bastante cortinas, né, para deixar esse cliente ali individualizado. E é muito importante que a gente conheça onde estão os dispositivos e deixe o carro de emergência ali separado, lacrado, tudo certinho, para que se houver qualquer tipo de emergência, a gente tenha os materiais corretos ali em bom funcionamento para a gente poder estar atendendo esse nosso cliente, tudo bem? Dentro dessa sala não é interessante a gente ficar entrando no centro cirúrgico toda hora. Então, é uma sala que ela vai ter uma sala para expurgo, vai ter armários com almoxerifado, com rouparia, com um lugarzinho para você guardar os equipamentos. Então, ali você vai ter tudo que você precisar para não ter que ficar entrando e saindo do centro cirúrgico, tá certo? Então, ele é dentro do centro cirúrgico, essa sala, mas ela acaba ficando meio que independente. E é um local estratégico, porque se nesse período que a gente tem pós-anestesia, o cliente tiver qualquer complicação, eu tenho muitos médicos atendendo ali e eles podem sair para poder nos atender prontamente. E aí, quando esse cliente ele estiver apto a ir para o andar, ele está liberado ali para ser assistido pela equipe de enfermagem clínica cirúrgica no período pós-operatório. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Após assistir o vídeo, se tiver mais alguma pergunta, né, a gente vai discutindo para poder esclarecer. Mas é muito importante a gente entender que nesse período é um período mais complexo, porque ali é como que ele vai se adaptar depois de todo esse processo cirúrgico que a gente aprendeu dentro da sala operatória, né, dos procedimentos que são feitos e a medicação anestésica, que é uma medicação potencializada, que age no sistema nervoso central, age nos bloqueios ali, né, dos membros inferiores, como que ele vai lidar com isso depois desse momento, tudo bem? Beijo pra vocês!